Corinthians e São Bernardo se enfrentam nesse domingo às 8h30 da noite em partida válida pela última rodada da primeira fase do Paulistão 2026. Esse confronto terá transmissão da Record na TV aberta, no YouTube quem transmite esse confronto é a KZTV e a HBO Max também transmite no streaming. Esse é um confronto bastante importante para as pretensões do Corinthians no Paulistão, já que o Timão ainda não está classificado para as quartas de finais para a segunda fase. Então, caso o Corinthians aí tropece nesse confronto fora de casa contra o São Bernardo e os seus adversários que estão um pouco mais abaixo da tabela vencem uma combinação aí forte de resultados, pode até tirar o Timão da classificação para as quartas de finais. A tendência é que nesse confronto o técnico Dorival Júnior escale um time bastante forte e use a mesma base que tem utilizado nos últimos jogos, tanto contra o Palmeiras, onde o Timão foi derrotado, mas atuou muito bem, e também no último confronto pelo Brasileirão, a terceira rodada, onde enfrentou o Bragantino, jogou muito bem e conseguiu um resultado aí bastante positivo por 2-0. Há alguns jogadores que podem ser poupados nesse confronto, um deles é o zagueiro experiente Gabriel Paulista, já que é um zagueiro de idade um pouco mais elevada e vem jogando muitos jogos, tendo muitos minutos nos últimos confrontos do Timão. Então pode ser um jogador que também já tem um histórico grande de lesões, pode ser poupado nesse confronto contra o São Bernardo. Outro jogador que pode aí ter poucos minutos nesse confronto é o André Carrilho, já que no clássico contra o Palmeiras ele não atuou, pois estava com um desconforto muscular. No último confronto foi titular contra o Bragantino e jogou muitos minutos. Então a tendência é que nesse confronto contra o São Bernardo ele inicie no banco de reservas. Há também possibilidades aí de outros jogadores fazerem a sua estreia como titular no Corinthians. E agora confira comigo a provável escalação do Timão para esse confronto contra o São Bernardo. Ainda há algumas dúvidas, mas um provável time do Corinthians tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu na linha defensiva. O meio de campo do Corinthians composto com Ranieri. O Alan deve fazer a sua estreia como titular, o Matheus Pereira um pouco mais à frente, o Rodrigo Garro, e a dupla de ataque do Corinthians novamente com Memphis Depay e Yuri Alberto. Acredito que essa é uma boa escalação do técnico Dorival Júnior para esse confronto tão importante, valendo classificação para as quartas de finais, já que o Corinthians é um time que tem tido cada vez mais opções em cada posição do setor, tanto defensivo quanto ofensivo, um time que tem tido cada vez mais peças de reposição, e acredito que Gabriel Paulista e André Carrilho são jogadores que têm substituto à altura, tanto que o André Ramalho é um jogador que ainda até agora há pouco era titular absoluto da defesa da zaga do Timão, tanto que terminou muito bem o ano de 2025, sendo um dos pilares do título do Corinthians na Copa do Brasil. Já no meio de campo, o Corinthians também tem tido cada vez mais opções, tem tido reforços pontuais, no caso o Matheus Pereira e o Alan. O Matheus é um jogador que já jogou mais partidas no Timão e já demonstrou que é um jogador de muita qualidade, que vai agregar bastante no elenco do Corinthians, um jogador de bom passe, um jogador que sempre visa o passe para frente, o passe entre linhas. E o Alan também, na sua primeira aparição no Timão, demonstrou que pode ser um jogador bastante útil, um jogador que tem bom passe também, um jogador que tem pegada na marcação, e se for aquele jogador do Atlético Mineiro no último ano em que ele atuou lá no time do Galo, é um jogador que pode ajudar demais em 2026. Para esse confronto, o técnico Dorival Júnior tem algumas ausências confirmadas, que é o caso do Caio César, que é um jogador que jogou poucos minutos no Corinthians, apareceu muito bem na primeira partida em que ele atuou, mas já na segunda teve uma lesão aí no músculo da coxa, no adutor, e aí não poderá ser relacionado para esse confronto. Outro jogador que também é desfalque certo do Corinthians nesse confronto é o meio de campo José Martins, que não deve permanecer no Corinthians para essa temporada. Deve ser acertado nos próximos dias a rescisão contratual desse jogador, que ficará livre no mercado para assinar com qualquer outro clube. O Hugo, também lateral esquerdo, é outro desfalque confirmado na parte defensiva do Corinthians para esse duelo. Acredito que é um confronto, por ser fora de casa, difícil, mas o Corinthians tem total capacidade de vencer esse duelo. Então meu palpite, meu placar para esse confronto é o Corinthians vencendo por 2-1 com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro. E
E você, fiel, qual o seu palpite? Qual o seu placar para esse confronto? Deixe o seu palpite nos comentários. E não se esquece também, fiel, de assistir esse vídeo que estou deixando aqui no card acima, onde listo todos os salários dos jogadores do Timão em 2026. Então não percam esse conteúdo que é muito bom. Já vou ficando por aqui, fiel, valeu e até os próximos vídeos.